O Heráclito e o Parmênides são dois filósofos gregos pré-socráticos que viveram ali por volta de 500 a.C. Eles são conhecidos pela defesa de duas posições opostas em um problema que é conhecido como o problema da mudança ou o problema do movimento. Esse problema ele pode ser apresentado da seguinte forma: conhecer alguma coisa é falar o que é essa coisa. Para entender isso melhor, vamos considerar um exemplo, né? Então, vamos imaginar que eu quero falar o que é o Rio São Francisco. Eu posso falar que o Rio São Francisco é o conjunto de milhares e milhares de moléculas de água que estão ali no caminho que é percorrido pelo Rio São Francisco? Aparentemente sim, né? Mas aí tem um problema com essa frase que é o seguinte: quando eu termino de falar a frase, ela deixa de ser verdadeira, porque parte dessas moléculas de água que compõem o Rio São Francisco, elas vão desaguar no mar, e aí o Rio São Francisco deixa de ser aquilo que ele era antes, né? Ou seja, isso acontece o tempo inteiro. Então, toda vez que eu falar o Rio São Francisco é esse conjunto de moléculas, logo em seguida ele deixa de ser esse conjunto de moléculas porque algumas vão desaguar no mar e vão deixar de compor o que é o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco é uma coisa que o Rio São Francisco nunca é. Ele sempre deixa de ser. Ele deixa de ser o tempo inteiro. Então, como ele sempre muda, a gente não consegue nem falar o que é o Rio São Francisco. Essa é uma forma de entender esse problema da mudança ou do movimento, né? Porque a gente pode pensar, estender esse exemplo para todas as coisas do mundo, né? Tudo muda o tempo inteiro. Se a gente pensar uma árvore, né? ela muda, o planeta Terra tem mudanças, né? O nosso corpo tem mudanças. Então, isso que a gente está falando para o rio, né? Funciona também para todas as outras coisas que são materiais. Então, essa é uma forma de pensar esse problema, que é o problema da mudança. E o movimento é um tipo de mudança, né? Então esse problema também é conhecido como o problema do movimento. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre as posições do Parmênides e do Heráclito sobre esse tipo de sobre esse problema da mudança. E a gente vai falar também sobre os paradoxos de Zenão, né? O Zenão de Eleia, ele era um discípulo do Parmênides e ele vai defender a posição do Parmênides, né, sobre esse problema, usando ali alguns paradoxos. Esse é o quarto vídeo da série que a gente está gravando sobre a evolução das ideias da física. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre história da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para o YouTube te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essas duas posições, né, tanto do Parmênides quanto do Heráclito sobre esse problema, elas são pessimistas, né? Elas apontam para a ideia de que a razão é incapaz de conhecer o mundo, né? Então a gente seria incapaz de conhecer o mundo empírico. A posição do Heráclito vai ser de que é impossível conhecer o mundo empírico justamente porque o mundo muda o tempo inteiro, né? Então as coisas do mundo, as coisas materiais, elas mudam o tempo todo, a gente não consegue nem falar o que elas são, de fato, né? Elas sempre deixam de ser, elas nunca são. O Heráclito usa, esse exemplo que eu falei do rio, né, na verdade é um exemplo do Heráclito, né? Ele tem uma frase famosa que é a seguinte, né? Ele diz que até mesmo a correnteza que mergulha vossos pés pela segunda vez não é a mesma que a primeira. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo muda o tempo inteiro. Então a gente não consegue falar o que uma coisa é, né? A gente não consegue identificar nada. Para a gente entender alguma coisa, a gente precisa da permanência, né? A gente precisa de apontar características que o objeto tem. Mas se ele sempre deixa de ter essas características porque ele muda o tempo inteiro, então a gente não conseguiria conhecer o mundo, né? Essa seria a posição do Heráclito no meio desse dilema aí. O Parmênides ele vai por um caminho oposto, mas ele chega à mesma conclusão, a conclusão de que é impossível conhecer o mundo empírico, né? O Parmênides vai defender uma tese muito complicada, muito difícil, que é a seguinte: é a tese de que a mudança não existe. Ou se a gente quiser pensar no movimento, o movimento não existe. Para ele, o movimento seria uma espécie de ilusão dos nossos sentidos. Para o Parmênides, as coisas nunca deixam de ser, né? Elas sempre são. O mundo sempre é. Só que a nossa percepção do mundo ela é inadequada, ela é inválida. Assim, os nossos sentidos nos enganam de certa forma, né? E a gente deve buscar na razão, né, uma espécie de um recurso para entender o mundo, entender as coisas como elas são de fato. Ou seja, as coisas seriam diferentes daquilo que a gente enxerga. Então, para negar algo tão óbvio, né, como a mudança, né, o Parmênides ele
mostra uma confiança assim, exagerada na razão. Para o Parmênides, entre a razão e os sentidos, né, a gente deve confiar na razão. É a razão que nos indica o caminho certo e os sentidos nos enganam. De certa forma, a argumentação dele vai numa linha que é a seguinte, né? Se a razão não é capaz de pensar a mudança, né, se a gente não consegue entender as coisas que deixam de ser, né, a gente só consegue entender as coisas quando a gente só consegue entender aquilo que é, então esse deixa de ser não existe, na verdade. Né? Na verdade, isso seria uma ilusão. Ele está aqui, para ele, né, o que deve prevalecer é a razão. Então, se a razão não consegue pensar, é porque essa coisa não existe. Então, para ele, mudança e movimento não existem. Quem defende essa tese também de uma forma mais ilustrativa é um dos discípulos do Parmênides, né, que é um filósofo também pré-socrático chamado Zenão de Eleia. O Zenão vai apresentar alguns paradoxos para mostrar que a noção de movimento, né, porque o conceito de movimento, ele na verdade existe um conflito entre o movimento e a razão. Né? E aí, é claro, ele vai imaginar que quem deve prevalecer é a razão. Portanto, o Zenão vai apresentar alguns paradoxos para mostrar que o movimento é impossível. Um dos paradoxos do Zenão é o paradoxo da flecha. Né? Então, imagina um arqueiro que vai lançar uma flecha, né, do ponto A para o ponto B, né, assim como mostra essa figura aqui. Aí o Zenão vai falar o seguinte, olha só, para a flecha sair do ponto A e chegar no ponto B, ela tem que percorrer metade desse caminho, né, onde está marcado o ponto C. Então, para chegar no ponto B, antes a flecha tem que passar pelo ponto C. Mas para sair de A e chegar em C, ela também tem que passar pela metade desse caminho, entre A e C, que é onde está marcado o ponto D. Só que para chegar em D, ela também tem que percorrer metade do caminho entre A e D, que é o ponto E. Ou seja, você deve ter entendido que a flecha tem que percorrer, para sair de um ponto e chegar em outro, ela tem que percorrer infinitas metades de caminho. Então o Zenão vai concluir que, por isso, né, porque ela tem que percorrer infinitas metades de caminho, então ela nunca sai de um ponto e chega no outro. Então, ao mostrar que essa ideia de que o movimento, né, é paradoxal, né, o Zenão está querendo dizer o seguinte, né, que, olha só, isso que a gente enxerga, porque a gente enxerga a flecha saindo de A e chegando em B. O que ele quer mostrar é o seguinte, isso que a gente enxerga, na verdade, é um erro. Né? Isso aqui são os nossos sentidos, são ilusões dos nossos sentidos. Né? Na verdade, não acontece isso. Nós que temos a impressão de que isso acontece. Mas o mundo é diferente daquilo que a gente vê. E o critério que a gente vai usar, né, o que a gente tem como porto seguro para esses filósofos é a razão. Então a razão aqui prevalece sobre os sentidos. Então para eles, entre a razão e o sentido, a gente deve confiar na razão. Só que apesar dessa confiança na razão, né, que o Zenão, o Parmênides, né, que essa escola do Parmênides apresenta, essa escola de pensamento do Parmênides apresenta, né, apesar dessa confiança, a razão não é capaz de explicar o mundo empírico, né, já que eles estão falando que o mundo empírico, na verdade, é uma ilusão. Então, essas duas posições, né, tanto a do Parmênides quanto a do Heráclito, elas acabam chegando num impasse, né, num dilema que é o seguinte: a razão não consegue explicar o mundo, não consegue entender o mundo, a gente não consegue, então, estudar o mundo usando a razão. E isso seria, sei lá, o fim da filosofia, o fim da ciência, né? Então é claro que essa posição desses dois filósofos importantes, ela foi superada por outros filósofos, tá? Então é o que a gente vai ver no próximo vídeo aqui dessa série, né? Como é que os outros filósofos abordaram esse problema da mudança e permitiram que a filosofia ou a ciência se desenvolvesse normalmente, né, até chegar ao ponto que a gente conhece hoje.